Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje na quarta aula do nosso seminário Liderança Saudável, não é isso? Seminário Liderança Saudável, liderando com amor e responsabilidade. E vamos estar compartilhando aqui através dessa teleaula a quarta aula do nosso seminário. A temática desse seminário, a temática geral é liderança cristã, conhecendo os segredos da liderança eficaz, que faz parte do módulo 1, né, como os irmãos já sabem. E aí nós tivemos na aula 1, recapitulando aqui o perfil bíblico de um líder. Nós tivemos na aula 2 o líder vocacionado por Deus. Nós tivemos na aula 3, que foi através da videoaula, liderança e sua influência inspiradora. Hoje, através dessa quarta videoaula, nós vamos falar sobre a temática o líder e sua responsabilidade nas decisões. O líder e sua responsabilidade nas suas decisões. Você pode estar pegando a sua apostila e acompanhando, e vamos juntos estudar um pouquinho o texto bíblico aí, a qual inicia aí, diz assim, que está em Josué 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses ou a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra as habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um texto assim, já bem assim mencionado, conhecido, né? Por alguns, e que está lá em Josué, e é um momento aqui de decisão, né, que Josué está tendo aqui. Ele coloca à disposição do povo, vocês decidem quem vocês querem servir, né? Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês escolhem quem vocês querem servir. Se vos parece mal aos olhos do Senhor, vocês escolham quem vocês querem servir. Se é os deuses a quem seus pais serviam, né? Se é os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês mesmos habitais, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, o que é isso? Decisão, posicionamento, não é isso? A verdade e a aplicação. É inevitável que surjam novos tempos e novos desafios, mas é imprescindível que antes das decisões Deus seja consultado. Essa frase, ela fala muito por si só. É inevitável que surjam novos tempos e novos desafios. Isso na nossa vida diária, cotidiana, né? Novas oportunidades aparecem, novas portas se abrem, novos desafios aparecem, novos tempos acontecem. Porém, vale frisar, ressaltar, é imprescindível nos lembrar que antes das nossas decisões, Deus ele precisa ser consultado. O Senhor ele precisa fazer parte. Nós precisamos desenvolver e praticar essa dependência com o Senhor. Nós precisamos, irmãos, deixar Ele ser o nosso Senhor, mas de verdade, né? E não somente de palavras, não somente de jargão aí, ó, Ele é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Mas será que no momento das decisões Ele tem sido o nosso Senhor? Será que a gente tem consultado? Será que a gente tem perguntado, tem buscado a direção do Senhor? É isso mesmo que o Senhor quer para mim? Essa porta é de ti mesmo? Será que não é a minha vontade que está falando mais alto? Então, o líder, ele precisa entender que ele tem uma responsabilidade nas suas decisões. O líder, ele precisa ser direcionado por Deus em cada passo que ele der, e eu falo isso
no contexto não somente de uma liderança, mas em toda a sua vida como pessoa, como profissional e, acima de tudo, como cristão, nós temos uma responsabilidade no momento das nossas decisões, porque as nossas decisões elas podem ter consequências, sejam elas positivas ou negativas. Os objetivos dessa aula é que nós iremos explicar que caminhos tomar na hora das decisões, quais são os caminhos que nós devemos tomar, conscientizar acerca da mudança, né? Acerca da mudança dos tempos e a busca de soluções ajustadas e demonstrar como buscar essas soluções em algumas situações difíceis. Demonstrar como buscar essas soluções em algumas situações difíceis. O texto aí de Josué, o capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, vai dizer: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O Senhor, ele instrui Josué, ele escolhe, ele levanta Josué após a morte de Moisés e ele instrui, ele direciona Josué como fazer, como ficar firme, se posicionar. O primeiro ponto aqui é que Deus encoraja seu líder, né? Deus, ele encoraja o seu líder. A liderança que é levantada por Deus, a liderança que é direcionada, que é vocacionada por Deus, ela é encorajada por Ele. O estímulo da comissão de Deus, né? Aí nós vamos ver aí o próprio Deus encorajando Josué. A incumbência de um líder não é eterna, né? Mesmo de líderes piedosos como Moisés, chega um momento em todo um ministério que Deus ele determina um novo começo, com uma nova geração, uma nova liderança, com exceção de Josué e Calebe. A geração mais velha de israelitas havia morrido durante o tempo em que o povo passou vagando pelo deserto. E Josué ele recebeu a comissão de liderar a geração seguinte em um novo desafio, que era entrar na terra prometida e conquistá-la. Deus ele sepulta seus obreiros, mas a obra ela continua. Foi Deus quem escolheu Josué e todos em Israel sabiam que ele era o seu novo líder. Quando o líder ele é escolhido por Deus, é evidente, quando um líder é chamado por Deus, é escolhido por Deus. Isso é um fato. O líder ele só precisa entender que ele não é eterno. O líder ele precisa entender isso, né? Que ele não é eterno, a sua liderança ela não é eterna. Então, assim, Deus sempre ele vai, né? Ele vai chegar um momento onde ele vai determinar novo começo, uma nova geração, uma nova liderança, enfim. Ao longo dos anos, nós temos visto igrejas e outros ministérios para-eclesiásticos se debaterem e quase se destruírem em suas tentativas inúteis de conservar o passado e de fugir do futuro. O lema dessas igrejas é: como era no passado, assim seja para sempre e eternamente.
Tenho orado muitas vezes por líderes cristãos e com eles irmãos criticados, perseguidos e atacados porque, assim como Josué, receberam comissão divina de liderar um ministério. Isso é muito normal acontecer, né? Vamos lá. Um pastor ser sacrificado simplesmente por ousar sugerir algumas mudanças na igreja. Um líder sábio, ele não abandona completamente o passado, porque ele sabe que o passado, de alguma forma, cooperou, né? Somou, nada acontece, né? Tudo inusitado. A gente precisa ter esse equilíbrio e entender, né? Em valorizar aquilo que aconteceu lá atrás, tal. A gente só não precisa ficar preso a isso, né? Preso àquilo que a gente sabe que tem como melhorar, inovar as nossas mentes. Um líder sábio, ele não abandona completamente o passado, mas ele constrói sobre seus alicerces ao mover-se em direção ao futuro. Moisés, ele é mencionado 56 vezes no livro de Josué. E prova de que Josué respeitava o líder anterior. Era algo que era evidente, a gente via o respeito, né, de Josué para com Moisés, né, ele honrava Moisés por aquilo que havia feito por Israel. Josué, ele adorava o mesmo Deus que Moisés havia adorado e obedecia a mesma palavra que Moisés havia dado à nação. E houve continuidade de um líder para o outro, mas não necessariamente conforme, pois cada líder é diferente, né? Tem a sua particularidade e deve manter a sua individualidade, né? Deus me fez de uma forma, fez o outro de outra forma, Deus me usa dessa forma, ainda que a gente creia no mesmo Deus, fomos chamados pelo mesmo Deus, ainda que somos usados pelo mesmo Deus, mas o Senhor nos capacita de forma diferente, né? De forma individual. Também, nesses versículos, Moisés é chamado em 2 ocasiões, de servo de Deus, né? Lá no capítulo 24, verso 29, o importante não é o servo, mas sim o mestre. Então, outra coisa que vale ressaltar é que o líder, ele precisa sempre entender que ele é um servo, né? Ele foi chamado para servir. Josué, ele é chamado de servidor de Moisés, termo que descrevia tanto os que serviam no tabernáculo quanto os que serviam um líder. Antes de comandar como general, Josué, ele aprendeu a ser um servo obediente. Foi primeiro servo e depois governante. Jamais Deus vai levantar um líder que não sabe submeter. Jamais o Senhor vai levantar alguém para liderar que não sabe submeter, que não sabe obedecer, que tem dificuldade de honrar. E isso é algo muito importante, viu, irmãos? Porque nós sabemos que tem pessoas que ela tem dificuldade, né, de ser sincero, de ser leal, de honrar, de ter compromisso, de dedicar, de valorizar, né, o seu líder. E assim, uma liderança saudável, ela é uma liderança que ela entende o princípio da honra, ela entende a importância desses princípios, né? Biblicamente dizendo. Então, assim, como é que o Senhor vai levantar alguém para liderar, vai confiar algo na sua mão se você, né, não tem humildade para aprender, se você não tem humildade para reconhecer os seus erros, se você não consegue submeter, né, a vontade de Deus na sua vida, se você tem dificuldade de honrar a sua liderança, né, de ser transparente, de ser leal, de ser sincero, de ser verdadeiro, de ser parceiro. Então, assim, é algo muito, muito forte isso, porque a gente vê um relacionamento muito saudável entre Moisés e Josué. E isso chama a atenção do Senhor ao ponto de Josué se destacar como sucessor de Moisés. E Josué não fazia nada disso com interesse de substituir Moisés.
mas é natural. É natural. Deus honra quem sabe honrar, né? Deus honra quem sabe honrar. Isso é algo que a gente precisa trazer com a gente. Antes de comandar como general, Josué aprendeu a ser um servo obediente. Foi o primeiro servo e depois ele acabou sendo governante. Aquele que nunca aprendeu a obedecer não tem como ser um bom comandante, né? Escreveu Aristóteles em sua obra Política. Deus ele comissionou Josué, né, para realizar 3 coisas. Primeiro, conduzir o povo à terra, derrotar o inimigo e tomar posse da herança. Deus ele poderia ter enviado um anjo para fazer isso, né? Simples assim. Mas ele escolheu usar um homem e dar-lhe o poder de que precisava para cumprir o seu trabalho. Como nós vimos anteriormente, Josué é um tipo de Jesus Cristo, o autor de nossa salvação, nome, né? Como está em Hebreus 2, verso 10, que conquistou a vitória e agora compartilha conosco a sua herança espiritual. O estímulo das promessas de Deus. Uma vez que Josué tinha uma missão tripla a cumprir, Deus deu 3 promessas especiais, uma para cada tarefa, né? Deus ele capacitaria Josué a cruzar o rio e se apropriar da terra, derrotar o inimigo, como está no verso 5, e a dividir a terra entre as tribos como herança. Deus não deu a Josué explicações sobre como realizaria as tais tarefas, realizaria as tais coisas, pois o povo de Deus vive de promessas e não de explicações, né? O povo vive pela fé mesmo. Ao confiar nas promessas de Deus e dar um passo de fé, esteja certo de que o Senhor lhe dará a orientação de que precisa no momento em que você vai precisar. Eu vou repetir isso aqui. Ao confiar nas promessas de Deus e dar um passo de fé, né, que é algo desafiador, né, e é complicado quando o líder ele confia demais em si mesmo, ele se acha autossuficiente, ele se acha o dono do saber, o dono do porquê. Eu sou, é o meu esforço, é o meu trabalho. Quando a gente vê muito isso daí, irmãos, a gente sabe que é complicado, porque falta a humildade em reconhecer se está acontecendo é por causa do Senhor na minha vida. É Ele quem está me dando, não sou eu. É Ele quem está me capacitando, é Ele quem está me direcionando, é Ele quem está me dando força, é Ele quem está me guiando. E aqui diz, ao confiar nas promessas de Deus e dar um passo de fé, esteja certo de que o Senhor lhe dará a orientação de que você precisa, né, no momento em que você precisar, em cada momento. Então, seja sempre dependente de Deus. Reconheça Ele na tua vida, nos pequenos e nos maiores detalhes, ações, enfim, né? Coloque o Senhor na posição que Ele deve estar. Em primeiro lugar, Deus prometeu a Josué que Israel entraria na terra, né? Foi uma das promessas. Ao longo dos séculos, Deus reafirmou essa promessa desde suas primeiras palavras lá a Abraão, até as suas últimas palavras a Moisés. E Deus os faria atravessar o Jordão, entrar em território inimigo. Em seguida, ele o capacitaria e se apropriariam da terra que eles prometeram. O medo e a incredulidade que havia causado a derrota de Israel em Cádiz e Barneia, como está registrado em Números capítulo 3, não ia se repetir. E não se repetiu, né? Deus já lhes havia concedido a terra e era a responsabilidade deles dar um passo de fé. Então, assim, eles só tinham que confiar na promessa do Senhor. O Senhor falou, tá falado. O Senhor falou. Foi o Senhor que me prometeu, foi o Senhor que me colocou nesse cargo de liderança, foi o Senhor quem me confiou. Então, eu só preciso honrar isso.
Eu só preciso confiar, eu só preciso dar um passo de fé, eu só preciso acreditar que nele eu posso todas as coisas, que ele me capacita, que ele me orienta, que ele me ajuda, né? Então, isso é muito importante, né? Trazermos assim para as nossas vidas. Trazermos para as nossas vidas. Deus, ele já havia concedido a terra, né? Como eu falei, é uma promessa e era a responsabilidade dele dar esse passo de fé ao apropriar-se da sua herança. Deus, ele reafirmou a Josué a mesma promessa de vitória que havia dado a Moisés. E aí ele definiu com precisão as fronteiras da terra. Israel só atingiu os limites desse território durante os reinados de Davi e de Salomão. Então, teve coisa que vai acontecer futuramente. Então, tem coisas que nós estamos plantando agora para outros colherem lá na frente, né? E nós estamos colhendo coisas agora que outros lá atrás plantaram. E é assim a vida, né? A lição para o povo de Deus hoje é clara. Deus nos deu toda sorte de bênção espiritual. Nós precisamos tomar posse disso e crer, porque ele conquistou na cruz, né? Deus, ele nos deu toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. E devemos dar um passo de fé e nos apropriar dessa bênção. O Senhor colocou diante de sua igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar, como está em Apocalipse capítulo 3, o verso 8. Devemos passar por essa porta pela fé e tomar posse de novos territórios para o Senhor. É impossível ficar parado na vida e no serviço cristão, pois quando ficamos parados, irmãos, nós começamos imediatamente a regredir. Ei, presta atenção. O cristão, o líder, aquele que foi chamado por Deus, que tem uma promessa de Deus, se ele fica parado, ele vai regredir, ele vai estagnar, presta atenção nisso. Por experiência própria eu digo, todas as vezes que o Senhor me apresentou um desafio, desde os primeiros passos da minha fé cristã, eu sempre acreditei que eu poderia, sim. Não porque eu sabia, não porque eu não tinha medo, não porque nada disso. Tudo isso acontecia, irmãos. Creia no que eu estou dizendo. Mas é porque eu sabia, é porque eu sempre entendi que oportunidades elas vêm, mas elas também vão. E elas podem nunca mais voltar a se repetir, porque elas são únicas. Elas são únicas. Outra coisa que é algo que eu sempre entendi, falando aqui no contexto espiritual, de liderança espiritual, o reino de Deus, ele não vai ficar estagnado, ele não vai ficar parado. O Senhor nos chama, ele quer nos usar, ele quer nos capacitar, ele quer nos desafiar a irmos mais longe, porque nada é fácil. Fica pensando que é porque a gente recebe uma promessa, porque Deus nos confia algo que vai ser só mar de rosa, muito pelo contrário, que muito é dado, muito é cobrado, né? Sabemos disso. Mas o reino de Deus não pode parar. Se eu nego, ele vai levantar outro. E quem perde com isso não é o reino, quem perde com isso sou eu, né? Então o líder, ele tem que sempre ter essa visão ampla. O líder, ele tem que estar sempre disposto. O líder, ele tem que estar sempre disponível. O líder, ele tem que ter sempre esse olhar além, né? Esse discernimento em entender, né? Que o Senhor nos fez promessas, mas nós precisamos nos apropriar dela. Porque, senão, meus irmãos, eu vou estar dando continuidade aqui na nossa aula, né? Eu iniciei num outro dia a aula, mas o celular descarregou, não tinha energia e por aí vai. Então, não consegui terminar a aula. Dando continuidade, nós falamos sobre a lição para o povo de Deus, né? Que essa lição, ela é clara. Deus, ele nos deu toda sorte espiritual, como já foi colocado. Deus, ele nos desafia como igreja
a que nos deixemos levar para o que é perfeito. E isso significa avançar sobre novos territórios. Nós, como líderes, precisamos entender a seriedade e a responsabilidade disso. Deus também ele prometeu a Josué vitória sobre o inimigo. O Senhor disse a Abraão que a terra prometida era habitada por outras nações e repetiu esse fato também com Moisés, né? Deus ele prometeu que se Israel obedecesse ao Senhor, ele os ajudaria a derrotar essas nações. No entanto, advertiu o povo a não fazer concessão alguma ao inimigo, pois se isso acontecesse, Israel venceria a guerra, mas perderia a vitória. Infelizmente, foi exatamente o que aconteceu, né? Israel, uma vez que os israelitas começaram a adorar os deuses de seus vizinhos pagãos e a adotar suas práticas perversas, Deus teve que disciplinar Israel em sua terra para trazer o povo de volta para si. Sempre tem um propósito, né? A disciplina, ela serve para isso, para nos ensinar acerca de algo que precisamos aprender. Que promessa maravilhosa que Deus deu a Josué. Como fui com Moisés, assim serei com você. E Moisés havia repetido a Josué. Um dia o Senhor daria essa mesma promessa a Gideão, né? E os exilados judeus que voltavam à sua terra depois do cativeiro da Babilônia. Mais tarde, Davi daria a seu filho, Salomão. O melhor de tudo, porém, é que Deus dá a mesma promessa ao seu povo hoje. Que coisa mais linda, irmãos. O Evangelho de Mateus, ele começa com Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? E ele termina com Jesus dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias. Ao escrever Hebreus 13, verso 5, o autor dessa carta cita Josué capítulo 1, verso 5, e aplica essa passagem aos cristãos da atualidade, né? Que somos nós. Não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso significa que o povo de Deus pode avançar dentro da vontade de Deus e estar certo da presença do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na verdade, Romanos capítulo 8, verso 31. Antes de Josué começar sua conquista em Jericó, o Senhor já apareceu a ele e o assegurou de sua presença. Josué ele não precisava de qualquer outra garantia de vitória. Quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, quando nós entendemos que a direção de Deus, né, quando nós entendemos que estamos vivendo dentro da promessa do Senhor, quando nós conhecemos a sua palavra, temos convicção daquilo que ele já liberou sobre nós, daquilo que ele já derramou sobre nós, daquilo que ele já conquistou por nós, nós, né, não vai haver insegurança, né? Vai haver dependência dele, confiança nele, ainda que a gente nos veja incapazes, pequenos, falhos, imperfeitos, limitados, frágeis, mas a força do Senhor, né, estará conosco em cada situação, em cada dificuldade, né, o cuidado do Senhor. Então Josué ele não precisava de qualquer outra garantia de vitória. A terceira promessa de Josué foi que ele dividiria a terra como herança para as tribos conquistadoras. Essa era a garantia de Deus de que o inimigo seria derrotado e de que Israel possuiria a terra. Deus cumpriria a sua promessa a Abraão de que seus descendentes herdariam a terra. O livro de Josué, irmãos, ele registra o cumprimento dessas promessas. A primeira, né, os primeiros capítulos, do 2 até o capítulo 5, a segunda
nos capítulos 6 até o capítulo 12 e a terceira nos capítulos 13 até o 22. No final de sua vida, Josué lembrou aos líderes de Israel que nenhuma só promessa caiu. De todas as boas palavras que falou, de vós, o Senhor vosso Deus, todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Aleluia. Antes que Deus pudesse cumprir as suas promessas, porém, foi preciso que Josué exercitasse a sua fé. Já pensou um líder sem fé? Ou com a fé abalada, desestimulada, estremecida? É complicado, né? Deus começa o livro de Josué encorajando ele, né? Estimulando a exercitar a sua fé. Ele fala, seja forte e corajoso. A soberania divina, ela não substituiu a responsabilidade humana, é o que a gente precisa entender. Tem que ter esse equilíbrio. Nunca a gente pode achar assim, Deus vai fazer tudo, eu dependo dele, eu confio nele, Deus vai fazer e eu vou cruzar meus braços e vou acomodar. Não. E também tem um outro excesso que é de eu faço tudo, eu dependo de mim, sou eu e acabou, eu decido tal, e não tem essa dependência do Senhor. Nós precisamos ter a direção dele, a visão dele, mas ser dependentes dele, né? Sermos dependentes dele, mas agir naquilo que cabe a gente fazer, nós que precisamos fazer. O Senhor não vai descer do céu para fazer aquilo que é humano, aquilo que cabe nós fazermos. E é isso que muita gente, né, confunde, extrapola, não entende. Então, é mais ou menos por aí. A palavra soberana de Deus, ela é um estímulo para que os servos do Senhor eles creiam nele e obedeçam às suas ordens. Nas palavras de Charles Spurgeon, Josué não deveria... Continuando. Nas palavras de Charles Spurgeon, Josué não deveria usar a promessa como um sofá sobre o qual espalhar-se indolência, mas como um cinturião para fortalecer seus lombos ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Em resumo, as promessas de Deus são estímulos e não encostos. O estímulo da palavra escrita do Senhor, uma coisa é dizer a um líder, seja forte, seja corajoso. Outra coisa bem diferente é capacitá-lo para isso. A força e a coragem de Josué foram resultados de meditar na palavra de Deus, crer nas suas promessas, cumprir os seus preceitos. E esse foi o conselho de Moisés também para todo o povo, como está descrito em Deuteronômio capítulo 11, verso 1 ao 9, e que Deus estava aplicando especificamente a Josué. Ao longo dos anos em que havia liberado Israel, Moisés manteve um registro escrito das palavras e atos a Deus, o qual colocou sob os cuidados dos sacerdotes. E nele Moisés lembrou Josué de que deveria exterminar os amalequitas. Dentre outras coisas, o livro da lei incluía o livro da aliança, um relato das jornadas do povo do Egito até Canaã, regulamentos especiais com relação à herança e o cântico que Moisés ensinou ao povo. Moisés ele continuou acrescentando material a esse registro até que tivesse incluído tudo o que Deus desejava que o livro contivesse. Pode-se dizer que os 5 livros de Moisés, né, o Pentateuco, o Gênesis até Deuteronômio, constituíam o livro da lei. O maior legado de Moisés ao seu sucessor, Josué. Né? E Moisés ele deixa aí a palavra de Deus como o suporte, né? O guia, a direção aí
para que Josué pudesse estar se fortalecendo, se capacitando na palavra do Senhor. No entanto, não bastava os sacerdotes estarem de posse e guardarem esse livro precioso. Era preciso que Josué se dedicasse diariamente à sua leitura, né? No caso, a leitura da palavra, meditação da palavra, tornar a palavra uma parte de seu interior, como está aí as referências aí na sua apostila, né? O livro hebraico traduzido por meditar significa sussurrar. Os judeus costumavam ler as escrituras em voz alta e falar sobre elas sozinhos uns com os outros. Isso explica por que Deus advertiu Josué: não deixasse de falar o livro da lei. Muito interessante isso. Na vida do cristão, a prosperidade e o sucesso não devem ser medidos de acordo com os parâmetros desse mundo. Essas bênçãos são resultados de uma vida dedicada a Deus e a sua palavra. Se você está determinado a tornar-se próspero e bem-sucedido por sua própria conta, pode ser que alcance esse objetivo, mas se arrependa. De acordo com o escritor escocês George MacDonald, em tudo aquilo que o homem faz sem Deus, está fadado ao mais fracasso ou ao mais terrível sucesso. O povo de Deus precisa perguntar: obedecemos à vontade de Deus? Recebemos. Tem que segurar o celular que está carregando, irmãos. Uma luta só. Precisamos fazer essas perguntas. Então nosso ministério foi bem sucedido aos olhos de Deus, né? Qualquer que seja a opinião das pessoas. O estímulo do mandamento de Deus. Quando Deus ele dá um mandamento, ele também capacita, né? Quando o Senhor ele direciona, ele vai capacitar. Nós que estamos recebendo a direção de Deus, a gente só precisa confiar, né? Confiar e descansar no Senhor agindo, né? Ele capacita aqueles que lhe obedecem pela fé, né? A cumpri-lo. As palavras de Gabriel a Maria são tão verdadeiras hoje quanto no dia que as proferiu lá em Nazaré. Porque para Deus não haverá impossíveis. A palavra de Deus contém em si o poder necessário para que se cumpra desde que creiamos e obedeçamos. Quando nós decidimos obedecer, né, crer e obedecer, nós veremos sim o poder de Deus se revelar e se manifestar em nosso favor, né, por nós. Em anos posteriores, sempre que Josué enfrentasse um inimigo e fosse tentado a temer, poderia se lembrar de que era um homem com a comissão divina e seus medos se dissipariam. Quando as coisas dessem errado e fosse tentado a se desesperar, poderia recordar-se do mandamento de Deus e teria a sua coragem renovada. Assim como Moisés antes dele, Samuel e Davi, né, depois dele, Josué recebeu a incumbência divina de servir ao Senhor e de fazer a sua vontade. Foi um encargo suficiente para dar-lhe forças a fim de perseverar até o fim. Iniciando aí, os desafios, os problemas e dificuldades de nossa época são tantos que não existe uma fórmula ou um modelo, né, para solucionar esses problemas. Nós entendemos que para cada caso existe um tratamento e uma solução a descobrir. Há rumos seguros, né, a tomar e as escrituras nos dão bases muito sólidas para resolvê-los. Não precisamos ficar à mercê de sorte, né, até porque nós que
cremos no Senhor, nós não cremos em sorte, em coincidência, em por acaso, né? Nós cremos em propósito do Senhor, né? A mercê da sorte, nem procrastinando, porque Deus tem dado aos seus servos um manual, né? E um espírito de sabedoria, conforme 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Olha que privilégio. E todos vocês têm conhecimento. Então, nós já fomos capacitados, nós já recebemos, né, dele, né? Nós só precisamos buscar, nós só precisamos tomar posse. Na verdade, não há como dissecar todo o assunto nessa lição, né? Através dessa aula, mas nós lançaremos luzes para iluminar mentes criativas a seguir. Primeiro, prepara-se para tomar decisões. Não esqueçamos que nós estamos falando sobre o líder e a sua responsabilidade nas suas decisões. Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande para alguém tomar uma decisão, né? Existem decisões muito complexas. Para um cristão tomar uma decisão, porque o cristão ele tem que ter sempre esse temor dentro dele. Será que isso não vem de mim, não é das minhas emoções, não é da minha carne, do meu eu, né? Será que de fato é Deus ou não é? Então nós precisamos estar muito conectados, muito sensíveis, muito alinhados com o Senhor, muito convictos da sua palavra, da sua direção, para a gente poder ter essa certeza, né? Para o Espírito testificar em nós. Mas é uma responsabilidade também muito grande de um líder. Até mais. Porque um líder ele está representando, né? Ele está representando, né? Seja lá quem for, ele é uma figura representativa. Então, tem pessoas que estão ali seguindo ele. E para ele tomar uma decisão é uma grande responsabilidade. Então, o primeiro ponto aqui, dentro desse contexto, é preparar-se para tomar decisões. Precisamos nos preparar. Diz assim: a iniciativa de uma decisão genuína, ou seja, verdadeira, tem suas bases na liberdade, na capacidade de discernir e na capacidade de escolher o melhor rumo a tomar, né? Multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Qualquer ser humano com essas prerrogativas, e principalmente os líderes, são capazes de tomar decisões. Para isso, ele precisará de entendimento, de preparo prático, ele precisará disso para exercer sua liberdade e resoluções. Vejamos a priori que entendimento e preparo um líder deve ter. Primeiro, que preparo é esse? Precisa ter atitude dentro da vontade de Deus. Como servir a Deus é uma sábia escolha. Logo, quem o escolheu deve dispor-se com dedicação. Deus exige uma atitude séria do seu servo líder Josué. Percebemos isso na expressão dispõe-te, né? Significa levanta-se, ponha-se em pé, esteja pronto a fazer a minha vontade. Ou seja, o Senhor está exigindo aí disponibilidade, esteja disponível, esteja preparado. Para se tomar decisões acertadas, o servo de Deus, ele deve sempre estar acima de qualquer coisa, deve sempre ter na vida dele, estar na vida dele a vontade de Deus. Seja na função, seja no lugar, seja no ponto crítico a enfrentar, seja em qualquer coisa. A palavra deve estar acima de tudo, né? Ela é inegociável. Por mais incrível e lógico que possa parecer para alguns, estar na vontade específica de Deus é o lugar mais cômodo, interessante, próspero de encontrar-se.
Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não se conformem, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, né, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acho que já pegou um pouquinho de carga aqui, porque ninguém merece, não. Bora lá. Então, a primeira atitude é para que nós, como líderes, nos preparemos para tomar decisões, é que essa atitude esteja na vontade de Deus, né? Na vontade de Deus. E para isso, não deve ser a minha vontade, é a vontade dele. Ainda que eu não entenda. A razão pela qual as pessoas encontram dificuldades em desenvolver o seu potencial de liderança está sempre nas decisões a serem tomadas. Os problemas surgem continuamente em tudo que fazemos. As pessoas não gostam, né, de problemas e fazem de tudo para livrar-se deles. Por isso, muitos desistem e passam para outras a oportunidade que Deus lhes deu. Isso é tão triste, irmãos, tão triste, que eu vejo tanta gente fazendo isso. Perdendo, né, o privilégio que Deus lhe deu, perdendo as oportunidades que Deus lhe deu de avançar, de desenvolver, de crescer, de liderar, de ser instrumento do Senhor, sabe, por coisas dessa terra, por coisas tão fúteis, por coisas tão banais, tão insignificantes, tão supérfluos. Ai, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Problemas sempre vão existir, né? Motivos para desistir, humanamente dizendo, nós sempre vamos ter. Sempre vamos ter motivos de sobra, humanamente dizendo, né? Pra gente desistir. Eles sempre vão existir. E aqueles que têm habilidades e que são capazes de auxiliar outros a resolvê-los sempre serão necessários nas organizações. Pois quando os problemas surgem, as pessoas observam onde e quem encontrar para solucionar. O líder sempre acontece isso muito na vida do líder. O líder às vezes está com um monte de problema, um monte de situação complexa, difícil, ou enfrentando ali um monte de vendaval, enfim. E as pessoas no seu momento de aflição, no seu momento de procurar socorro, de procurar solução, a saída, elas vão procurar, né, a gente. E a gente se olha assim, olha a nossa volta, nós estamos cheios de problemas, de situações, de um monte de coisa acontecendo na nossa vida. Mas quando nós nos disponibilizamos a servir ao Senhor, quando nós temos essa entrega, não é sobre nós, é sobre Ele. Sabe? É sobre Ele, e aí o Senhor nos capacita de uma forma, coloca as palavras na nossa, a gente sem condição nenhuma naquele momento, né? E o Senhor coloca as palavras certas na nossa boca, o conselho certo, a direção certa, e a gente vai lá e auxilia essa pessoa, tira força de onde não tem força, né? E é assim, o líder, ele é servo. Ele é servo de Deus, ele é servo, né, dos seus liderados. E servir é algo muito lindo, irmãos, porque exige a gente se colocar muito no lugar do outro e, acima de tudo, não ficar preso nos nossos dilemas, nas nossas dificuldades, no nosso eu, no nosso achar, no nosso querer, no nosso conforto, simplesmente para servir, né? Dá trabalho, não é fácil, muitas vezes é exaustante, é desgastante, é cansativo, mas é prazeroso, porque sabemos que foi o Senhor quem nos confiou, nos chamou. Então não perder, não jogar essa oportunidade fora, porque essa oportunidade é mais do que uma oportunidade, é um privilégio.
né? É um privilégio. O segundo ponto, para se preparar para tomar decisão, perdoa o meu cansaço, irmãos. Eu estou gravando o vídeo, mas é visível o meu cansaço, né? É visível. Estou tentando gravar esse vídeo, tem semanas e eu nunca vi uma guerra na minha vida igual para gravar esse vídeo. Então, assim, como vocês viram aí, o vídeo está dividido em 3 partes, né? Não consegui sentar e gravar o vídeo de uma vez, né? Então, relevem aí, tá bom? E vamos continuar. Ponto 2. Os problemas dão sentido à vida. Como assim? Né? Primeiro a nossa atitude está dentro da vontade de Deus. E o segundo, para a gente se preparar para tomar decisões, é a gente entender que os problemas, eles dão sentido à vida. Isso mesmo. Os problemas, eles dão sentido à vida. Com mais velocidade e maior facilidade era o ar. Todavia, se o ar lhe fosse tirado e a orgulhosa ave tivesse que voar no vazio, ela cairia instantaneamente. Totalmente sem possibilidade de voar. Os mesmos elementos que oferecem resistência ao voo são, ao mesmo tempo, a condição indispensável para voar. Uma vida livre de obstáculos, de dificuldades, reduziria todas as possibilidades e poderes a zero. Elimine os problemas da vida e a vida perderá sua tensão criativa. A vida cristã não nos isenta das tempestades do dia a dia, das tempestades da vida. Em Marcos capítulo 4, verso 38, vai dizer que Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos, eles o acordam e clamam: Mestre, mas não te importas que morramos? O Senhor não está preocupado com nós, não, Senhor. O mundo está acabando e o Senhor está aí dormindo. Deus não diz a Josué apenas para ser forte, mas ele diz também a Josué para ter coragem, porque para liderar precisa ser forte e também precisa ter coragem. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos meus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei, né, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, né, onde quer que você andar. Deus não isentou sua vida de problemas, mas cada conquista ensinava que existe uma saída para cada problema. E é assim a vida, é assim que nós desenvolvemos, é assim que nós amadurecemos, é assim que nós crescemos, é assim que nós entendemos, né, a nossa pequenez, a grandeza do Senhor e nos tornamos dependentes dele. E por aí vai, né? Então, isso é muito interessante. Os problemas, a gente entender que problemas existem, sempre vão existir e que eles dão sentido à vida. Sem os problemas, a gente não tem como crescer, desenvolver, amadurecer. As experiências que nós temos na prática, né, do liderar em si, seja como pais, seja no ministério, enfim, é com os problemas, é com as problemáticas, é com os desafios, né, que surgem, por aí vai. O terceiro, arme-se das promessas de Deus, né, se revistam dessas promessas. Se lembrar das promessas do Senhor, com certeza vai nos trazer renovo. Eu falo isso por experiência própria. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês.
Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande a oeste. Ninguém conseguirá resistir a todos os dias da sua vida. Ninguém conseguirá resistir a você. Assim como estive com Moisés, estarei com você. O que nesses versos aqui, né? E Deus vai lá e fala, lembre-se da ordem, né? Do meu servo Moisés. Da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. O que o Senhor está falando aqui? Ele está fazendo as promessas, né? Ele está lembrando Josué. Um homem chamado por Deus também receberá suas promessas. A decisão de suceder a Moisés, por mais honrosa que fosse, era envolta em riscos para si todos os demais. Apenas alguém determinado por Deus, de fato, trairia o cumprimento dessas promessas para os seus liderados. Então, estar de pé e disposto é essencial. Porém, é necessário mesmo é ser guiado pelas Escrituras. Elas que vão ditar os limites a qual nós podemos alcançar. Tomar decisões é pensar primeiro e decidir depois. Nós, como líderes, não podemos ser precipitados, agoniados. E nós somos tentados a agir dessa forma o tempo todo. Planejamento é uma coisa, organização é uma coisa, agonia é outra. Ansiedade, sabe? Isso é outra coisa. E que a gente precisa se policiar, porque isso também traz prejuízo. Da mesma forma que a desorganização, né? Um líder relaxado, desorganizado, sem planejamento, isso traz consequências, né, negativas. Da mesma forma a precipitação, a ansiedade, a agonia, né? Então nós precisamos manter o equilíbrio, como tudo na nossa vida, né? Eu costumo sempre bater nessa tecla. Então nós precisamos primeiro pensar para depois agir, né? E eu quero complementar. Precisamos pensar, orar, para depois agir. A receita é essa aí. Desse modo, alguns questionamentos podem ser feitos. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Pensar, orar. No orar, nós vamos orar, falar com Deus, pedir a direção dele. E ele vai falar conosco através da sua palavra. Nós vamos procurar, né? O que a Bíblia diz acerca desse assunto? Isso é muito importante. O que a Bíblia fala sobre isso mesmo? É a primeira coisa que a gente precisa se preocupar, irmãos. A Bíblia fala o que sobre isso mesmo? Eu me recordo nos primeiros anos, né? Que eu me encontrei com Jesus, eu tinha uma preocupação tão grande acerca de certos assuntos. Assim, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Eu tenho esse temor, mas por eu ser tão bebê na fé, eu tinha tanta preocupação, irmãos, em saber se aquilo que eu estava fazendo, falando ou decidindo era de fato o que Deus queria, ou como é que eu passaria a crer naquilo ali a partir de agora. Porque eu queria saber como é que agora não era mais o que eu achava, o que eu fazia, mas era o que a palavra dizia que era, né? E tem que ser assim. Como o personagem encontrou solução para essa crise? Se Jesus Cristo estivesse em meu lugar, como decidiria? Sempre fazer essas perguntas. Jesus no meu lugar, ele faria o quê? Né? O que ele falaria? Como ele faria? O que ele, né, iria fazer dessa forma? Ele iria falar, ele iria recuar, de que forma ele iria agir, né? Porque nós somos imitadores de Cristo. E também é muito importante a busca de conselhos. É na multidão de conselhos que nascem os sábios, né? Como diz o versículo. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom.
Nós sabemos que quando Moisés está lá todo atolado, né, a demanda só crescendo, crescendo, e Moisés sozinho ali fazendo tudo. O sogro de Moisés vê aquilo e é direcionado por Deus a orientar Moisés. Interessante, irmãos, aqui a humildade de Moisés, coisa que a gente dificilmente tem visto hoje em muitos livros. Ele poderia dizer, não, eu sei o que eu estou fazendo, ou ele poderia achar que ele, seguindo a orientação ali de Jétro, do seu sogro, ele iria meio que perder, né? Porque ele estava ali no centro de tudo, né? Ele que fazia tudo, resolvia tudo. Então, Moisés, ele estava caminhando para ser um líder centralizador, né? Ele estava caminhando para aquilo, porque não tem como um líder fazer tudo sozinho, não existe, né? O líder, ele precisa de uma equipe, ele precisa de colaboradores, de ajudadores, de cooperadores, né? Ninguém anda sozinho e ninguém faz nada sozinho, não existe isso. E Provérbios 11:14 diz, sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Então, pedir conselho, né, para a pessoa certa, para quem teme ao Senhor, para o nosso líder espiritual, ou para aquele que tem mais experiência, mais conhecimento ali, embasamento ali da palavra, é muito interessante. É muito interessante. Porque isso, né, vai estar ajudando. E não é porque eu sou líder que eu não posso pedir, né, conselho. Muito pelo contrário. Líderes também são liderados, né? Líderes também precisam. A primeira marca de um líder espiritual é a humildade. O líder, ele perdeu a humildade, ele já perdeu um dos pontos chaves aí, né? Porque sem humildade entra a arrogância, a prepotência, o orgulho, e aí entra um monte de coisa que não presta, que desagrada, que é abominável ao Senhor, e aí não vai prestar, né? Sem a humildade, a pessoa fica bloqueada para o aprendizado, porque ela vai achar que ela sabe tudo. Fica fechada para o aconselhamento, etc. Por outro lado, vive-se no Brasil um momento áureo em que há muitos livros, muitas palestras, muitos mentores espirituais. Resta então praticar aquilo que se aprendeu, né? O primeiro é armar-se da promessa. Nós falamos aí sobre armar-se da promessa do Senhor. Dentro de preparar para tomar decisões, nós vimos atitude na vontade de Deus. Os problemas dão sentido à vida. E o terceiro, arme-se das promessas de Deus. Agora nós vamos passar para o segundo ponto, que é seja versátil ao tomar decisões. A grande aprovação de um líder está em sua capacidade de reconhecer um problema antes que se converta em uma emergência, né? Ficar sempre atento aos sinais de alerta. Numa liderança eficaz é raridade quando um problema adquire proporções gigantescas. Isso porque a maioria dos problemas são reconhecidos e solucionados logo nas etapas iniciais. Então, tudo aquilo que a gente descobre no início, todo câncer, né, que é descoberto no início, ele tem uma porcentagem muito grande de ser vencido. Mas, quando a gente deixa tomar toda a nossa vida, é praticamente impossível. Assim, são os problemas, né? Ter sempre essa humildade de perceber nas pequenas coisas, nossas falhas, erros, né? De ouvir, de refletir, estar abertos a isso e reconhecer um problema antes que esse problema se torne uma situação de calamidade, de emergência. Segundo, transforme seus problemas em soluções. Isso é possível? É. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que tem um grande problema e uma pessoa que faz um problema ser grande. Interessante, né?
Tem gente que tem um grande problema, mas tem gente que faz o seu problema bem grande, né? Ela não precisa ter um grande problema. Porque todos... Pode ser desse tamanho o problema dela que ela... Né? As estatísticas mostram que as pessoas que são aconselhadas nos gabinetes não são as que possuem os maiores problemas, mas as que estão conscientes de que seus problemas permanecem ocultando. Quem esconde os seus problemas não prospera, né? Mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Porque os vencedores superaram os problemas quando milhares de pessoas foram oprimidas por eles, simplesmente porque se recusaram a usar as desculpas mais comuns para o fracasso. Eles transformaram as grandes armadilhas em pequenas pedras para as quais cruzaram os rios. Eles perceberam que não poderiam evitar todas as circunstâncias de uma vida, mas poderiam escolher que atitudes tomar diante de cada circunstância. Então, amados, isso é muito importante, porque a gente sempre vê o lado bom das coisas, né? Sempre vê que através dos problemas o Senhor trabalha de forma grandiosa. Não é verdade? Os problemas o podem deter temporariamente, mas ele sabe que o único que pode atuar de forma permanente. O segundo ponto aqui é se ajuste às mudanças. Isso é muito importante. A morte de Moisés, ela foi a oportunidade de Josué, né? Assim aprendemos uma lição. Líderes, eles passam, mas a visão, ela continua, né? Eu, como líder hoje da IAM, um dia eu vou passar. Não vou ficar para semente, vou morrer, vou deixar meu legado, vou deixar minha história, né? Vou deixar meus frutos, mas eu vou passar. Porém, né, a visão, ela vai continuar. O propósito de Deus vai continuar, porque é assim que o Senhor faz. Foi assim que aconteceu com Moisés, né? Moisés se foi, mas Josué continuou a visão, né, de Deus dada a Moisés. E líderes, eles passam, mas a visão, ela sempre vai continuar, se essa visão de fato veio do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 2, diz: "E as palavras que me ouviu dizer na perseverança de muitas testemunhas confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar os outros." Josué deveria se ajustar aos novos tempos, irmãos. Antes ele era liderado. Ele sai de uma posição de ser liderado e passa a ser líder. E passa a liderar. Vale ressaltar que Josué, ele viu Moisés passar pelas afrontas que Moisés passou. Josué, ele viu acontecer tanta coisa, poderia ficar traumatizado e dizer: "Eu que não quero isso aqui para mim, Deus me livre. Tô fora, Senhor, não." Queria fugir, né? Mas a obediência, né? A entrega, a disponibilidade, né? A confiança no Senhor, no seu propósito, na sua visão, no seu chamado, é algo tão lindo que vai além, né? Dos desafios, das circunstâncias, das dificuldades. A pergunta é: se Josué não fosse constante e não aprendesse com Moisés, não fosse confiável, será que Deus o veria como sucessor a essa altura? Porque para ser sucessor de Moisés, precisava ser o tal, né? Digamos assim. Aqui cabe outra pergunta. O que os nossos ouvintes estão aprendendo? Será que estão prontos para assumir novas lideranças?
ou vão ser liderados até morrer? Não se esqueça, o verdadeiro líder é aquele que lidera gerando novos líderes. O líder que lidera para fazer com que os seus liderados fiquem a vida toda dependendo dele, não é uma liderança saudável. Porque o verdadeiro líder, o líder, né, saudável, nós estamos falando de liderança saudável. É o tema do nosso seminário. Uma liderança saudável, uma liderança que cresce, uma liderança visionária, uma liderança, sabe, a qual nós, de fato, podemos confiar. É aquela liderança que ela lidera formando novos líderes. Leva os seus liderados a desenvolverem, a crescerem. Será que os nossos ouvintes estão aprendendo? Será que estão prontos para assumir novas lideranças? Ou eles vão ser liderados até morrer? Josué dormiu servo e no outro dia ele acordou líder. Será que estamos prontos para sermos surpreendidos assim pelo Senhor? E será que estamos disponíveis assim a abraçar e agarrar com unhas e dentes as oportunidades que Ele nos dá? Irmãos, olhando para a minha vida, muita coisa, eu reflito sobre muita coisa, porque primeiro que sou improvável, né? Estar numa liderança ministerial. Segundo, é que eu vejo assim o Senhor, assim como olhando para a história de Moisés, eu vejo o Senhor preparando Moisés desde quando Moisés vai lá para o palácio, sabe? Moisés tendo novas experiências, Moisés aprendendo coisas ali que se ele estivesse lá no meio dos escravos ele não ia aprender. Enfim, vejo o plano do Senhor se revelando, se destrinchando desde aí, para se cumprir lá na frente. Eu consigo enxergar isso na minha vida. Eu consigo olhar lá para trás e ver, né, as peças se encaixando, as coisas se montando, o Senhor preparando. E esse preparar... Esse preparar é muita coisa envolvida dentro desse preparar, irmãos. É muita lágrima derramada, é muita coisa que acontece dentro desse preparar. Muita experiência vivida, muita coisa mesmo que um líder precisa experimentar, né? Não somente aprender, mas viver, experimentar para ele poder ter estrutura para liderar, né? É isso mesmo. Então, um líder ele precisa se ajustar às mudanças. Ora nós vamos estar em cima, ora nós vamos estar embaixo. Ora vai ter sol, ora vai ter chuva. Ora vai estar cheia, ora vamos estar rodeados, pela multidão, ora vamos estar sozinhos, só nós e Deus. Ora vamos ser compreendidos, ora não vamos ser. Vão ser mal interpretados. Ora, a gente vai orar, e vai acontecer. A visão vai se abrir, e tudo vai fluir. Ora, nós vamos ter que, suar, até a gente entender o que o Senhor quer nos mostrar. Então, é muita coisa dentro desse se ajuste às mudanças. É estar preparado para passar pela bonança, para passar pelo, né? Para estar no vale, não subir para a cabeça, Sou eu, é por causa de mim,
está pronto, preparado para estar no vale, mas também para estar no vale, que é nos momentos de afronta, de perseguição, de dificuldade, e para estar no monte, né? Não subir para a cabeça, tá dando certo e tal. Eu troquei as palavras vale com monte. Então, monte é quando tá tudo bem, tudo lindo. E vale é quando só nós e Deus é que sabe. Então, precisamos ter esse equilíbrio aí, saber passar, como Paulo disse, né? Paulo disse que ele aprendeu a passar por todas essas fases. Então, o líder ele precisa estar apto a passar por todas as estações da nossa vida. E não é fácil, mas precisamos nos desafiar para a gente não se abalar ao ponto de querer desistir de algo maior por conta de um momento, de uma situação ou uma dificuldade. Então se ajuste às mudanças, porque elas acontecem e elas são necessárias, né? Segundo, né, domine seus medos e seja ousado. Domine seus medos e sejam ousados. Para o vídeo não ficar tão grande, vou pedir que você faça a leitura aí. Eu vou ler apenas aqui o comentáriozinho final. Um líder não sacrifica um princípio por causa de um momento de prazer, como fez Esaú. Ao tomar decisões, devemos nos preparar com todo arsenal espiritual que estiver à nossa disposição. De igual modo, um líder deve ser versátil em suas decisões. As gerações, elas mudam, né? Observe que Josué, ele viveu num momento totalmente diferente de Moisés. E precisamos estar firme no propósito. Firme no propósito, não para a gente influenciar e não ser influenciado, né? Terceiro aí, decisões em situações difíceis. Selecionamos intencionalmente 3 episódios críticos da vida de Josué e as soluções por ele encontradas. Embora nessa lição nós tenhamos concentrado em Josué, mas há muitos outros exemplos dignos também, né, de ser estudado. Primeira situação difícil é conheça o terreno onde você vai pisar. Conhecer o território. Isso é algo importante para o líder. Como líder das tribos dos filhos de Israel, Josué decidiu iniciar a conquista da terra prometida. Já fazia tempo que ele, Caleb, havia espiado a terra, né, como não sabe, juntamente com mais 10 príncipes tribais. Todavia, apenas eles 2 estiveram fiéis ali na missão de Moisés. Depois de muitos anos, era necessário que fosse feita uma nova expiação secreta. É quando eles fazem isso lá em Jericó, né? Josué manda ali 2 servos ali, e mediante ao relatório, eles puderam saber, né, tudo o que era possível acontecer ali. E é onde acontece, né, a história de Raabe, que Raabe, né, deixa eles ali escondidos e por aí vai. Vocês já conhecem a história. O quarto é discipline quem precisar, com sabedoria. Você precisa disciplinar quem for necessário com sabedoria. Como líder, né? Há certas coisas que um líder espiritual terá que enfrentar em sua prática ministerial. Terá que aconselhar, enfrentar antagonismo, terá que dizer não, terá também que disciplinar. E é interessante nós frisarmos que o disciplinar em si, a disciplina,
ela não serve para humilhar, ela serve para auxiliar, dar um suporte àquela pessoa, dar uma oportunidade àquela pessoa de refletir, de reconhecer o seu erro e de melhorar, né? De fazer diferente. Com certeza, este é um dos momentos mais delicados de uma liderança. E como é, viu? Este servo líder de Deus não terá escolha, apenas estará bem preparado ou despreparado para esse momento. Há certas decisões que, se elas forem adiadas, toda a congregação sofrerá retrocesso. Então, tem decisões que a gente tem que tomar rápido, urgente, para toda a congregação, né, não ser atingida, não ser prejudicada, né, como aconteceu lá com o caso de Acã, né, que por causa dele o povo perdeu a guerra. Ele que desobedeceu. Né, mas o reino de Deus, a igreja do Senhor, se trata do nós e não do eu, né? Então, o caso de Acã é um clássico exemplo disso. Disciplinar com sabedoria é ser justo, é ser misericordioso, sempre tentando recuperar a ovelha que se desgarrou. Há vários níveis de disciplina, os que desempenham liderança devem conhecer. Para trabalharem com justiça, admoestação, repreensão, suspensão e desligamento. Disciplina nunca visa destruir, como eu disse, por isso ela deve ser aplicada na medida certa e cada caso é um caso, né? Existem N situações. Nós já estamos caminhando para o final, mas quero finalizar aí falando sobre o último ponto, que é busque a aprovação de Deus acima de tudo. Né? Não fique querendo agradar as pessoas, porque isso é algo que o líder ele precisa ter em mente, né? Porque senão ele não vai conseguir liderar da forma que deve ser. Isso serve, né, em todos os sentidos. Nunca tome decisões que não sejam de acordo com as escrituras sagradas e sem consultar o dono da obra. A liderança de Josué diante dos filhos de Israel estava consolidada e algumas vitórias eles já haviam conquistado sob a direção de Deus, né? Isso nós já sabemos. Agora, os gibeonitas sabiam que o destino que lhes aguardava era o mesmo de Jericó e também de Ai, que foram as duas cidades destruídas pelo povo, né, de Deus, por Israel. Por isso, elaboraram um estratagema, uma estratégia, né, para escaparem da mira dos hebreus. A terra estava 3 dias de caminhada, mas se fingiram de pobres, né? Eles tentaram fazer uma emboscada aí, né? Assim, eles solicitaram aliança e Josué e seus líderes, sem consultarem a Deus, né, decidiram poupá-lo sob juramento. Mas, ao descobrir o engano, Josué e os demais príncipes os pouparam, tomando os rachadores de lenha. Esse é um exemplo clássico da necessidade de se consultar sempre a Deus em cada questão, situação ou dificuldade. Embora você esteja na linha de frente e já tenha experimentado muitas adversidades, nós sugerimos que não considere o problema alheio uma tempestade no copo d'água. Caso isso aconteça, ele não lhe procurará mais. Ouça com respeito, né, quem te procurar, ouça com consideração. Às vezes basta um desabafo para alguém encontrar a solução. As lições sobre lideranças, elas são muitas, mas seja investigativo, né? Ore, sempre buscando a orientação de Deus para as decisões. O que aqui nós expomos através dessa aula não passa de um lampejo, mas que pode despertar, né? Nos ajudar a aprofundar-se melhor dentro desse assunto. A conclusão é: Deus tem sempre uma saída, tem sempre um escape, uma provisão, né, para o seu servo líder, a qual por ele foi vocacionado. Não tenha medo, foi ele que te chamou, ele vai te capacitar, ele vai te auxiliar, porque os tempos mudam e as situações elas também mudam.
creia e seja ousado em aplicar soluções adequadas a cada problema. Os irmãos podem testificar isso na minha vida. Deus, ele direciona, irmãos. Deus, ele cuida. Deus, ele capacita. Ele auxilia, ele ajuda. Ele não só chama e joga lá, não. Pode ter a certeza disso. Se o Senhor nos chamou, se o Senhor te chamou, é porque ele, né, conta com você. E é porque ele sabe que você tem potencial para ele encher, para ele capacitar, para ele usar. As perguntas aí. Quais são as bases de uma decisão genuína, de uma decisão verdadeira? Tá aí, a gente falou. Qual é o significado da expressão dispõe-te em... Ou seja, eu falei, né? Eu falei na hora do estudo, ó, vocês vão lá. Senão eu vou responder. O que nasce na multidão dos conselhos, né? O que nasce na multidão dos conselhos é um complemento de um versículo. Vocês vão ver lá. O que Deus... Está tudo facinho as perguntas de hoje, viu? O que Deus exigiu de Josué para liderar sua obra? Deus exigiu o quê? Baseado no capítulo 1, no verso 6 e 7. Facinho também, água mole. Todos os anos anteriores à morte de Moisés serviram de que maneira para Josué? Todos os anos a qual Josué andou com Moisés. Isso serviu para quê? E serviu para quê? De que maneira isso serviu para Josué? Ele aprendeu com Moisés para quê mesmo? Facinho, né? Muito bom. Então é isso, meus irmãos. Eu quero pedir perdão mesmo, né? Por essa aula. Porque eu tô tentando gravar essa aula já tem um tempinho, mas uma luta travada mesmo, assim, ó. O primeiro dia, irmãos, foi aquele dia que acabou a energia. Eu comecei a gravar. Tava até bem, aí escureceu, meu celular pifou a carga e eu não tive condição de continuar. O segundo dia, e teve outras vezes que eu tentei gravar, planejei gravar, mas sem condição nenhuma. Um cansaço, uma indisposição, um monte de coisa. E aí, a segunda vez, tentei gravar, e aí tive que parar o vídeo quando tinha mal começado, para atender uma demanda, né? E hoje foi uma luta, quase que eu deixo sem gravar. Mas eu falei, vai cansada mesmo, vai exausta mesmo, vai com cara batida mesmo, sabe? Dos irmãos olhar e falar, misericórdia. Mas eu falei, mas que vai sair hoje, vai. Então, meditem melhor aí, né? Se eu não conseguir transmitir de forma tão intensa, vai me perdoando, mas que você possa refletir, meditar, que você possa entender, né? Que é uma responsabilidade, sim. Porém, o Senhor, Ele cuida. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que cuida, que capacita, que provê, que providencia, que usa, que auxilia, que renova, que restaura, enfim. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Então eu posso dizer isso, não somente por crer na palavra do Senhor, mas por eu viver, pela minha experiência mesmo. O Senhor, Ele cuida. Amém? Deus te abençoe. Honre o que o Senhor tem te confiado. Não jogue fora as oportunidades que Ele tem te dado. Veja isso como um privilégio. E é isso, que não venhamos perder tempo, né? Perder tempo. Josué, ele teve toda a chance do mundo de sair fora. E ele tinha direito de fazer isso, claro. Mas com certeza o Senhor iria levantar outra pessoa igual ou melhor. O reino nunca será prejudicado
causa de uma falha humana. Então é isso. Quem perde somos nós. Quem perde somos nós. Josué, ele viveu, né, as suas experiências com o Senhor. E é algo maravilhoso. É desafiador, não é fácil, mas é para os corajosos e valentes. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor, que o Espírito Santo da verdade confirme essa palavra, testifique essa palavra melhor ao seu coração, abrindo os olhos dos nossos entendimentos, nos auxiliando, nos capacitando, nos ajudando e levantando através de nós uma liderança saudável, uma liderança firme, inabalável, que depende do Senhor, que confia no Senhor, que teme ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.